E bora falar então do desfile mais aguardado do ano, que é a estreia de Jonathan Anderson na Dior, que dividiu muitas opiniões. Na minha opinião pessoal, 95% teoricamente não é novidade, não é um desfile que impressiona, mas os 5% é impressionante como ele deixa a assinatura dele de mestre. E a capacidade criativa e genial que esse homem tem é realmente uma coisa fora de série. Então, começando pela parte das influências, né? Ele foi bastante inspirado pelo lifestyle do Basquiat, então a gente vai ver muita referência, principalmente no sentido de styling, e o Basquiat ele desfilou em 87 pela Comme des Garçons, então eu trouxe algumas referências também dessa marca nos anos 80 e 90 para vocês verem como eles trabalhavam essa questão da Belle Époque, do dandismo, da moda vitoriana com contextos mais atuais, contemporâneos, enfim, modernos, e o Johnny Depp, que foi um grande it boy, entre aspas, na época, né, uma influência muito forte no sentido de styling, e algumas outras referências com coisas que já passaram pelas passarelas. Então, essas jaquetas militares, também com contextos contemporâneos, a calça jeans que foi usada também recentemente pela Etro, essa coisa da gravata vintage com tricô, muito trabalhada pela Gucci e pelo Michele. Aqui a gente tem essas golas separadas que foram trabalhadas pelo Galliano na Margiela, e algumas referências aqui do próprio Galliano, quando estava na Dior, dos anos 2000 até 2010, onde ele trabalhou o mesmo contexto, fazendo essa mesma conversa. E aí, o Jonathan Anderson, ele traz realmente um contexto dos anos 2025, né? Então eu trouxe uma referência do Basquiat para vocês verem como que ele usava a gravata dele, nessa forma meio desajustada de usar a alfaiataria, e ele mescla com essa pompa das capas de príncipe, por exemplo. Essa fonte da Dior é uma espécie de reverência, né? Porque essa é a fonte original da marca. Então é uma espécie de demonstração de respeito, porque ele falou que a ideia não é derrubar o legado da marca e não atropelar a marca nesse sentido, mas que ele fala que ele pensa numa série de 5 desfiles, alguns vão ser alinhados com a marca, alguns serão contraditórios e alguns serão absolutamente radicais, que a ideia é codificar e recodificar. Não dá pra julgar, teoricamente, esse primeiro desfile, né, porque eu acho que ele não teve tempo hábil pra criar, principalmente pra fazer criações absolutas, como ele fazia na Loewe, no sentido artesanal, com certeza não deu tempo, mas realmente, como eu falei pra vocês, no 5% é impressionante a visão que esse homem tem, que assim, é uma coisa realmente fora de série. Então, essa parte onde entram as bermudas utilitárias, ele vai usar as estruturas, né, dos códigos dos vestidos do Dior. Então, esses dois aqui são do La Cigale, que tem essa estrutura pontuda na frente. Depois ele usa a referência do New Look, né, mais pra frente a gente vai ver. Aqui são essas capas de príncipe, que ele trouxe meio que no tricô de uma forma diferente. Aqui também ele trouxe o suéter num styling muito interessante. Aqui alguns macacões lisos, assim, aleatórios também, que eu acho que o styling tá muito interessante. Aí entra aqui o New Look, que eu tava falando, né, que, enfim, uma referência absolutamente criativa, genial. E por último, o Ciclone, que são essas estruturas laterais também, um trabalho absolutamente incrível. E para fechar com chave de ouro, o influencer Lias juntou uma galera nas ruas de Paris para assistir esse desfile ao vivo, porque segundo ele, isso é uma Copa do Mundo para os gays. O que vocês acharam? Me contem.